Olá pessoal, então esse aqui é o quarto vídeo da aula sobre derivadas parciais e de agora em diante o que a gente vai fazer é basicamente resolver exemplos, tá? Então o que acontece que a gente vai utilizar nesse exemplo é a regra da cadeia. Se lembrar lá de cálculo 1, a regra da cadeia é aquela que fala assim, ó. Você tem uma composta, né? Então suponha que tem uma f bola g. Você quer calcular a derivada dessa composta em um certo g. Isso é funções de uma variável, né? Ou seja, a f de g de x, linha. Como a gente calcula isso? Acho melhor já assim, né? Bom, a ideia é, você calcula a derivada da função f, aplica a função no g, pois calcula a derivada da função g em relação a x. Então, ó, isso é o que acontece aqui. Ó. Essa função f, se for ver, é uma composta, né? Da função seno com a função x sobre 1 mais y. Tá? Então, aqui é uma composta. Então, a gente vai ter que aplicar a regra da cadeia. Por exemplo, vamos lembrar no cálculo como é que funcionava. Se essa função, por exemplo, fosse seno de x sobre 1 mais x, tá? Em vez desse y fosse 1 mais x. Isso aqui seria uma função de uma variável, né? Como é que a gente ia calcular? É a derivada do seno, que é cosseno, calcula na função, né? Que é 1 mais x sobre 1 mais x, vezes a derivada de x sobre 1 mais x. É isso que se calculava normal. Aqui a gente vai usar a mesma ideia. Tá? Então aqui ó, a gente tem que calcular as duas derivadas parciais, em relação a x e em relação a y. Tá? A gente vai precisar da regra da cadeia, tá? Deixa eu... Então, nesse caso, opa, vai ficar assim, ó, del f, del x, como é que fica? É a derivada em relação a x da função seno de x dividido por 1 mais y. Isso que implica? Que del f, del x. Então, derivada do seno é cosseno. Cosseno de quê? De tudo que está ali dentro do seno. Tá? Fica para seno de u'. Ah, tá. Deixa eu colocar a forma que a gente está usando, né? Em cálculo 1, vocês aprenderam que a derivada do seno de u é cosseno de u vezes u'. Tá? Esse vezes u' que é bem por causa da regra da cadeia, né? Aí tem que multiplicar pela derivada do que está dentro, né? Ou seja, a derivada em relação a x, tá? Não vai misturar derivada em relação a x com relação a y, tá? Isso não acontece aqui. Se está derivando em relação a x, vai ser o tempo todo em relação a x. Bom, agora a gente vai ter que calcular essa derivada aqui. Tem duas maneiras de interpretar, tá? Como a derivada de uma divisão, tá? E aplicar aquela regrinha. Ou se você olhar, 1 dividido por 1 mais y é uma constante. Ó, vou reescrever isso aí para aparecer a constante ali mais fácil de enxergar. Esse x dividido por 1 mais y, você pode interpretar como sendo 1 dividido por 1 mais y que multiplica x, né? Como a gente está calculando a derivada em relação a x, isso aqui ó, se interpreta como uma constante. Então você pode colocar para fora da derivada. Isso que implica, então, que a derivada da função f em relação a x é o cosseno de x dividido por 1 mais y vezes 1 dividido por 1 mais y vezes a derivada de x em relação a x. A derivada de x em relação a x é 1, né? É igual era lá em cálculo 1, del y, dy, dx, dx é 1, tá? Então, del f, del x é 1 dividido por 1 mais y, que multiplica cosseno de x sobre 1 mais y.
Agora, essa foi a derivada parcial em relação a x. Agora a gente tem que fazer a derivada parcial em relação a y. Que é de modo análogo, tá? Só conferir a função aqui. Então, a gente vai calcular agora então, a derivada em relação a y da função seno de x sobre 1 mais y. De novo, aqui a gente tem que usar a regra da cadeia, né? Ah, note que isso aqui tudo não é constante, tá? Porque o seno depende do y. Tem um y aqui embaixo, tá? Então você não vai interpretar como constante. Então tem que usar a regra da cadeia para derivar. E a mesma regrinha que a gente usou aqui, tá? Derivada do seno é cosseno vezes o linha. Então aqui essa derivada fica cosseno de x dividido por 1 mais y vezes a derivada de x dividido por 1 mais y. Essa derivada aqui você pode fazer de algumas maneiras aí, interpretar essa função como sendo quociente das funções, tá? Ou pode pôr a constante para fora. Vamos pôr o x para fora da derivada. Fica del f del y igual a cosseno de x dividido por 1 mais y vezes x, derivada em relação a y, 1 sobre 1 mais y, isso. Essa função aqui eu vou reescrever como sendo 1 mais y elevado a menos 1. Tá? Agora, se quiser derivar, você pode derivar usando a regra do quociente, tá? Vai ficar derivado de cima vezes de baixo, menos a função de cima vezes derivado de baixo, dividido pela função que está embaixo ao quadrado, tá? Mas eu acho que você pode fazer de outro jeito também, talvez fique mais simples. Aqui vai ficar x cosseno de x sobre 1 mais y, como sendo a derivada em relação a y, del y, de 1 mais y elevado a menos 1. Então vira a derivada de uma potência, né? Isso aqui é x cosseno de x. Nossa, eu estou copiando, tá? A derivada aqui de uma potência, tá? Vai ficar, então, menos 1, né? O expoente, parece multiplicando, vezes a base, elevado ao expoente, menos 1, né? Então, menos 1, menos 2. Então, isso aqui fica del f del y, vai ficar... Aí esse menos 1 vou pôr aqui na frente, tá? Então, fica menos x cosseno de x sobre 1 mais y. Aí, 1 mais y elevado à potência menos 2 é 1 dividido por 1 mais y ao quadrado. Reescrevendo isso aqui. Então, del f del y é menos x sobre 1 mais y ao quadrado, que multiplica o cosseno de x dividido por 1 mais y. Então, encontramos a derivada da função f em relação a y. Ó, vou fazer esse exemplo 4 aqui. A gente lá na frente, a gente talvez veja mais alguns exemplos. Mas lá em cálculo 1, a gente estuda... Bom, lá em cálculo 1,
maior parte do tempo a gente estuda uma relação entre duas variáveis, né, x e y, mais usual, né, em que y é dado em função de x, né. Só que nem sempre isso acontece, né. Então, por exemplo, suponha que você pega essa relação aqui, ó. Você não consegue isolar o y em função de x, tá? Então, quando a gente tem esse caso, que nós dizemos que a variável y é dada em função de x de maneira implícita, tá? Então, aqui, o y é uma... não é a função de x, mas depende de x. E lá em cálculo a gente viu que dá para derivar dessa... Mesmo assim, dá para calcular o dy dx, né? Vocês lembrarem. Vou fazer meio rápido aqui, tá? Depois eu vou apagar. Como é que calcula o dy dx? O dy dx? Como vale essa igualdade? Se calcular o ddx de ambos os lados, continua valendo igualdade, né? Então, do lado esquerdo, lado direito aqui é zero. Né? Derivada de 1 é zero. Derivada de x quadrado em relação a x é 2x. A derivada de y ao quadrado, aí você tem que lembrar que o y é dado em função... em termos de x. Né? É uma relação de x, né? Então, isso aqui fica 2y dy dx. Aí o dy dx você isola, né? Então fica menos 2x dividido por 2y, que é menos xy. Eu acho que tá certo, sim. Aqui em cálculo 2 vai fazer a mesma coisa, tá? Então agora a gente vai supor que temos essa expressão aqui, essa relação, nos dá z, define z implicitamente em função, em função não, tá? Não é uma função. Em termos de x e y, tá? O que a gente quer fazer é calcular as derivadas del z, del x e del z, del y, tá? Aqui não dá para isolar o z, né? Em função de x e y, simplesmente. Então a gente vai usar, da mesma maneira que a gente usava lá em cálculo 1, derivação implícita aqui. A ideia é a seguinte, vamos fazer primeiro a derivada parcial em relação a x. Então calcula del x. Como aqui tem uma igualdade, se você calcular o del x de ambos os lados, vai dar o mesmo resultado, tá? Então fica del x de x ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo mais 6xyz igual a del x de 1. O importante aqui para você não errar, você tem que ter na cabeça que o z depende de xy. Pensa sempre assim, tá? Então, quando a gente calcula por exemplo, se del z ao cubo em relação a x, o z depende de x, tá? Então, você pensar que ela é uma composta. Você vai interpretar que ela é uma função composta. Não é... Então, quando a gente calcula essa derivada, não é simplesmente 3 ao quadrado aqui, né? Vai aparecer um del z, del x aqui também, tá? Mas isso aí é uma quantidade de cálculo 1, né? Na verdade, que a gente vê. Então, ó. Lado direito aqui dá zero, né? Derivada constante é zero. Lado esquerdo a gente deriva de maneira normal, né? Como a gente está fazendo até agora. Derivada da soma é a soma das derivadas, tá? Del x de z ao cubo mais del x de 6xyz, tudo isso igual a zero. Aqui é importante, então, a única coisa que a gente vai enxergar como constante é o y, tá? Não confunda isso aqui como sendo uma função de 3 variáveis, tá? Aqui uma variável y, ela é dependente de xy. Então isso aqui não é uma função de 3 variáveis, tá? Não tem uma variável w que é dada em função de x, y, z. É a z que é dada implicitamente em termos de xy. Então, a única coisa que a gente vai tratar como constante aqui é o y. Então, quando você for fazer exercício de derivada implícita, lembra disso. A z aqui é como se fosse a f na nossa exercício aqui em cima, tá? Acontece que a z aqui você não consegue escrever como uma função de
de y em x, tá? Então, vamos lá, a derivada de x ao cubo em relação a x é 3x quadrado. Derivada de y ao cubo é 0. Agora, derivada de z ao cubo fica 3z quadrado. Ó, que lembra, o z depende de x. Vezes del z del x. Agora, esse aqui você tem que tomar cuidado. Então, ó. E única constante que é o y, tá? Na verdade, 6y, né? Então 6y sai para fora da derivada, que é constante. Aí aqui vai ficar, vai sobrar x vezes z. Sobrou a derivada de um produto aí, tá? Isso que implica 3x quadrado mais 3z quadrado vezes delta z. Delta não, né? Del z, del x, mais 6y que multiplica essa derivada. Como é que a gente calcula a derivada? A derivada do produto. Vamos lembrar que a derivada... Opa. A derivada de um produto é a derivada de u, v, né? Só v, mais u, que multiplica a derivada de v. Tá? A gente vai usar isso aqui. Então fica, ó, del x vezes z mais x, que multiplica del z del x. Tudo isso é igual a zero. Então a ideia aqui é, já derivando tudo, agora só... Não, falta isso aqui, né? Me dá 1. É isolar o del z del x, tá? Então vai ficar 3x ao quadrado mais 3z ao quadrado del z del x mais 6y del x é 1, tá? 1z é z mais x del z del x. Isso é igual a zero. Então, ó, o que eu vou fazer agora é fazer essa distributiva aqui, tá? Então, 3x ao quadrado mais 3z ao quadrado del z del x mais 6yz mais 6xy del z del x. Del z del x, né? Igual a zero. Então, continuando. Então, agora a gente vai isolar o del z del x. A primeira coisa que eu vou fazer, ó, pega todas as parcelas que aparece o del z del x como um fator, coloca ele em evidência. Então, ó, vou colocar o del z del x em evidência aqui. Ele está multiplicando 3z quadrado mais 6xy. Ainda tem mais 3x ao quadrado mais 6yz. Tudo isso é igual a zero. Então, continuando. Del z del x vezes 3z quadrado mais 6xy é igual a menos 3x ao quadrado mais 6yz. Agora isolando del z del x. Então vai ficar menos 3x ao quadrado mais 6yz dividido por 6xy mais 3z ao quadrado. Então, continuando. Del z, del x. Aqui dá para simplificar por 3, tá? Então fica menos x quadrado mais 2yz sobre 2xy mais z ao quadrado.
E é isso. A derivada parcial em relação a x. Então a gente fez metade do exercício por enquanto. A derivada parcial em relação a y é análogo, tá? A gente vai pegar a expressão, né, que foi nos dado pelo exemplo, e calcular a derivada parcial em relação a y e igualar, tá? Então a gente calcula agora, a gente vai calcular del y, del y da expressão é x ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo mais 6xyz. Isso é igual a del y de 1. Deixa eu só ver se tá certo. Tá. Bom, de novo isso aqui é zero, né? Então, o lado esquerdo, que é um lado que a gente vai ter que trabalhar. Derivada soma são as derivadas, tá? Então vai ficar del y de x ao cubo mais del y de y ao cubo mais del y de z ao cubo mais del y de 6xyz. Isso é igual a zero. Derivada constante é zero, né? Então isso aqui é zero. E só. É porque x ao cubo só depende de x. Agora, derivada de y ao cubo em relação a y é 3y ao quadrado. Derivada de z ao cubo em relação a y é igual a derivada parcial em relação a x, tá? Tem que enxergar que o z depende tanto de x quanto de y. Então, toda expressão que tem z não é constante, tá? Então, isso aqui fica 3z ao quadrado vezes a derivada de z em relação a y. Agora aqui, ó. O que a gente vai interpretar como constante é o 6x. Tá? Então, ele você pode pôr para fora da derivada. Então, vai sobrar y vezes z, né? Porque y e z dependem de y. Então, isso aqui implica, vai ficar assim, ó, 3y ao quadrado mais 3z ao quadrado del z del y mais 6x. A derivada produto das derivadas, né? Não, não é, né? Certo, é limite. Derivada do produto fica a derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Tá? Ó, deriva y, multiplica por z, pega y e multiplica por z e soma. Tá? Então aqui fica 3y ao quadrado mais 3z ao quadrado del z del y mais 6x. Aí aqui, ó, del y é 1, 1z é z, mais y vezes del z del y. Vamos fazer distributivo aqui, ó. Isso implica, então, que 3y ao quadrado mais 3z ao quadrado del z del y mais 6xz mais 6xy del z del y é igual a zero. Então agora é só isolar o del z del y, né? Então, primeiro, vamos colocar ele em evidência, tá? Ó, ele aparece nessas duas parcelas, né, como fatores. Então a gente pode colocar o del z del y em evidência. Então fica del z del y vezes 3z ao quadrado mais 6xy mais 3y ao quadrado mais 6xz
Isso é igual a zero. Continuando. Del z del y vezes 3z ao quadrado mais 6xy é igual a menos 3y ao quadrado mais 6xz. Isso implica que del z del y, então vai ficar menos 3y mais 6xz. Esse y tá ao quadrado, né? Isso. Aí a gente divide por 3z quadrado mais 6xy. De novo, essa fração dá para simplificar por 3. Então, del z del y vai ficar y ao quadrado mais 2xz dividido por z quadrado mais 2xy. Que é o que a gente queria encontrar, né? Bom, pessoal, esse vídeo tá ficando grande já, né? Então vou parar ele por aqui. Daí eu volto em mais outro pra gente continuar resolvendo exemplos, ok? Até lá, então.